Boa noite, irmãos, na paz do Senhor. Vamos falar aqui de uma parábola. Parábola parece que é muito vago, né? Assim interpretam as igrejas. Mas as parábolas, elas estão recheadas de mistérios e de muito alimento para o povo de Deus. Essa parábola que eu vou falar é meio complicada a sua interpretação, mas ela deixará para vós os seus valores. É a parábola do mordomo infiel. O que é mordomo? Mordomo é administrador de empresa, é que cuida das riquezas do dono de muitas riquezas, o administrador de bens, das riquezas alheias do seu patrão. Este é o mordomo. Jesus, sabendo disso, ele tomou essa palavra para falar sobre Deus e sobre o povo Israel. Deus levantou Abraão para dele formar um povo para o seu nome, porque estava tudo apostatado, desde Noé até Abraão, o povo se corrompeu de novo. Daí houve a necessidade de Deus levantar um homem, sempre ele fez isto, para dele criar um novo povo andando na sua presença, com uma só ideia. Tudo que é muitos que mandam, não vai avante. Se acabam em brigas, intrigas, e Deus sabe muito bem disso. E então de Abraão surgiu os judeus, seguindo as leis ditas pelos anjos a Abraão e depois entregues a Moisés para que Moisés as escrevesse. Deus constituiu aquele povo, o povo hebreu, como administrador das suas riquezas espirituais. Levantou Abraão, gerou dele um povo e entregou em suas mãos as suas riquezas celestiais, as verdades sagradas, para o povo judeu administrar a sua riqueza. E então ele propôs esta parábola. Eu estou fazendo esse cabeçalho para que vocês são chamados a atenção para o povo hebreu, que era o administrador das riquezas de Deus. Em todas as nações do mundo, só uma nação que era o povo de Deus, administrador dos seus bens. E agora ele propõe a parábola na cara dos líderes judeus, dizendo: estavam os discípulos a um canto lá do templo, todos reunidos lá, com vexames, o povo cochichando dentro do templo contra Jesus. E então ele disse aos seus discípulos, olhando para eles, mas o povão estava no templo que não cabia ninguém. Ele disse: havia um certo homem rico que tinha um mordomo, e ele foi acusado perante o patrão de dissipar suas riquezas. E então aquele senhor, chamando o mordomo à parte, disse-lhe: o que é isto que estou ouvindo de ti? Ele disse ao mordomo: olha, está vindo muitas denúncias suas para mim, denúncias de maus negócios que você está fazendo por aí. Como administrador, tinha procuração, tinha tudo. E o que é isto que eu estou ouvindo de ti? Tinha alguém denunciando ele para o homem rico, para o dono das riquezas. Presta, pois, conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Aqui ele deu um aviso prévio para o mordomo, o seu administrador de suas riquezas. Presta conta, porque tu não pode mais ser meu mordomo. O mordomo estava ouvindo lá, as lideranças estavam todos lá. Mas eles não entenderam. Os discípulos depois entenderam em particular. Os judeus vão entender agora, porque até hoje eles não sabem que foram mandados embora, que não são mais administradores das riquezas de Deus, das leis de Deus. Eles não sabem até hoje. Na visão deles, eles são o verdadeiro povo de Deus e os cristãos não sabem nada, não sabem administrar as escrituras sagradas. Eles é quem sabem, eles são o administrador das riquezas sagradas de Deus. Coitados, já foram despedidos há 2000 anos.
Mas para eles estão de aviso prévio até que Deus levante um reino lá em Israel para que, por meio do reino, eles dominarem as nações como Davi no passado. Eles estão de aviso prévio, aguardando que serão chamados de volta para tomar conta das riquezas do seu patrão. Levantar o templo lá em Jerusalém e tomar posse de um reino tipo o reino de Davi para dominar as nações. Estão esperando. Aí o mordomo, ouvindo isso, disse consigo mesmo: o que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Ele diz para si mesmo, ainda na presença do seu patrão: meu Deus, o que farei, que o meu senhor me tira a administração de suas riquezas? Porque cavar eu não posso, e de mendigar eu tenho vergonha. Ele era um doutor, administrador de empresa. Uma parábola, uma figura descrevendo outra coisa, descrevendo Deus como dono das riquezas sagradas, descrevendo o povo de Deus como administrador infiel de Deus sobre as suas riquezas. Ele diz: trabalhar eu não posso. Ele diz cavar porque ele ia ser despedido com más referências. Ele não ia mais ter como ser mordomo de outro rico. A sua referência estaria suja. Por que ele foi mandado embora? Foi mandado embora a bem das empresas daquele ricaço. E os judeus foram mandados embora a bem das coisas de Deus. Aí ele diz consigo mesmo: que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? E trabalhar eu não posso, e de mendigar eu tenho vergonha. Aqui está falando as ocorrências comuns de um administrador com um ricaço. Nós vamos chegar ao final disso. O que farei, pois? Cavar eu não dou conta, trabalhar eu não posso, não tem mais como. As portas se fecharam para mim, porque eu vou ser mal informado pelo meu patrão. E de mendigar eu tenho vergonha. Um doutor sair pedindo, aí ele diz consigo mesmo: eu sei que hei de fazer, para que eles me recebam em suas casas quando for me tirado a mordomia. Eles quem? Os funcionários da empresa. Ele era administrador, respeitado por todos os funcionários, e agora ele diz: eu sei o que hei de fazer, para que quando eu for desapossado da mordomia, me recebam eles em sua casa. E chamando a si cada um deles, disse ao primeiro: quanto tu deves ao meu senhor? E ele respondeu e disse: eu devo 100 medidas de azeite. Caríssimo azeite. Ele estava sobrecarregado. Ele sabendo de quem devia mais para o seu senhor, chamou o que mais devia. Disse: vem cá, quanto você deve a meu senhor? Que não diminui a sua dívida. Eu estou devendo hoje 100 medidas de azeite, equivalente a isto. Então disse-lhe o mordomo: toma a sua conta e escreve 50. Vou te perdoar metade. Naquele tempo, quem escrevia o que ele pedia era a pessoa. Se fosse comprar no supermercado, até pouco tempo, ele que escrevia as mercadorias que pegava no armazém e depois assinava embaixo. Não era o dono. Para provar, era assim que funcionava até há uns 50 anos atrás. Por isso ele disse: toma a sua conta e escreve 50. Eu vou te perdoar 50%. Ele estava granjeando amigos para que depois eles recebessem ele nas suas casas. Ele, sem emprego, vergonhosamente impedido de ser administrador de outra empresa, com a referência suja, sair pedindo, ele não tinha coragem, tinha vergonha, porque era administrador de empresa. Aí chamando outro disse: e tu, quanto deves? E ele respondendo disse: eu devo 100 alqueires de trigo. Isso tudo, a sua conta? 100 alqueires de trigo. Aí disse-lhe o mordomo: toma a sua conta e escreve 50. O mordomo bom demais. Ele pensava consigo: mas esse administrador igual esse, nós não vamos ter mais nunca. Ele roubando, além de ele estar dissipando os bens, fazendo maus negócios,
agora estava roubando do patrão e dando para os seus funcionários. Eu sei o que eu hei de fazer para que, quando eu for desapossado da mordomia, me recebam eles, os funcionários endividados, em suas casas. Aí começou a chamá-los e a perdoar a metade das dívidas. E então louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por ele haver procedido prudentemente. Quer dizer que o dono da riqueza estava sabendo. Aqueles funcionários, eles saíram agradecendo ao dono da riqueza. Quando via ele, falou: "Ô, meu senhor, obrigado por ter perdoado a metade da dívida." Mas como? Que é isso? O mordomo mandou nós riscar a metade, nos perdoar metade da dívida. Por isso que o dono, o patrão, louvou aquele injusto administrador. Ele louvou ele. E então louvou o Senhor aquele injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Aí Jesus falou para eles: porque, na verdade, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Aplausos para Jesus, irmão. Aí, aquele patrão admirou a ação do ladrão que estava dissipando a sua riqueza. Louvou a ação dele pela sabedoria e de agir prudentemente, conseguindo um lugar para ele e se virar e comer até que desse um jeito para ele. Aí Jesus disse: na verdade, os filhos das trevas fazem isto. Era uma parábola. Eles podem fazer administrador, se ele for sábio, ele faz isso e passa. Às vezes o patrão nem fica sabendo. Mas os filhos da luz são imprudentes, são bobos. Os filhos da luz eram judeus. E os filhos das trevas eram mordomo literal, trabalhador de fazenda. E os filhos da luz era o povo judeu. Por isso Deus vai louvar muito mais aos gentios, que são sábios, do que a esse povo. Esse povo é bobo. Portanto, eu vos digo, ele estava falando aqui para os apóstolos, falando para todos, para Israel. Ele virou para o discípulo para propor a parábola para que o povo pensasse que ele estava dizendo a eles. E eu, portanto, vos digo, ó Israel, granjeai amigos com as riquezas alheias, para que, quando essas vos forem tiradas, vos recebam eles, os seus amigos, nos tabernáculos eternos. Aplausos para Jesus, irmão. Os judeus estavam sabendo que estavam superados por Jesus. Aí ele diz: portanto, eu vos digo, a riqueza da qual vocês são mordomos, infiéis, são alheias, não são vós. E eles, os judeus, julgavam ser donos das riquezas de Deus até hoje, e eram alheias. Portanto, granjeai amigos com as riquezas alheias, para quando vocês virem que vos foram tiradas a mordomia há 2000 anos, agora que ele vai dizer, aí vos recebam eles, os endividados, os recebam nos tabernáculos de Abraão, de Davi, de Salomão e da rainha Esther. 4 tabernáculos, 4 reinados. Aplausos para Jesus. Mas tem uma coisa, os judeus, o mordomo, ele não granjeou amigos. Pelo contrário, eles são inimigos dos cristãos. Jesus quer dizer: vocês se humilham porque eu estou trocando de mordomo. Estou mandando embora Israel como mordomo e estou elegendo o cristianismo que me seguir como mordomos das riquezas de meu Pai. Porquanto sejam amigos dos cristãos, para que quando eu entregar o reino a eles, eles vos recebam no reinado de Davi, porque lá diz assim: e naquele tempo o tabernáculo de Davi será restaurado, quer dizer, o reinado. Portanto, eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas alheias, para que quando essas vos forem tiradas, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Aí já virou falar diretamente com os judeus no final da parábola. Um tabernáculo é o reino.
Olha que beleza que Jesus falou. Nos tabernáculos. Irmãos, vamos recebê-los nos 4 tabernáculos, acoplado em um só, que é o reino de Deus. Vamos recebê-los como quebrados, como lascados, como mandado embora. Depois disse uma outra parábola para eles. Havia um certo homem que tinha uma vinha muito grande e arrendou a uns lavradores maus, que mandando seus servos a receber os frutos, as rendas, eles não pagavam e ainda os enxotavam, os ferindo e às vezes matando alguns. Enviou outros, também os matou. Aí Jesus diz para a plateia: e quando viesse o dono da vinha, o que ele faria àqueles lavradores maus? Irmãos, está lá em Mateus 24. Aí os sacerdotes responderam: tirará a vinha desses lavradores e arrendará a outros lavradores que lhes dê o seu fruto. E, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Eles ainda eram mordomos quando Jesus falou isso. Ainda estavam de posse da mordomia, das riquezas de Deus. Mas, portanto, eu vos digo, vocês não dão frutos. Mataram os profetas. Aí eu mandei um grande número dos apóstolos, vocês mataram os apóstolos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma outra nação que dê os seus frutos. Um aplauso final bem prolongado.